Boa tarde a todos, é uma imensa satisfação participar desse congresso, compor essa mesa com queridos amigos, ainda que virtualmente. Espero que esse cenário se reverta em breve e que nós possamos todos nos encontrar pessoalmente para confraternizar, que é a melhor parte dos congressos, né? Mas, de qualquer maneira, esse tem sido um congresso já exitoso desde quarta-feira e por isso eu registro a minha satisfação em estar presidindo essa mesa, que tratará dos aspectos tributários das convenções internacionais não tributárias. O painel vai se dividir em duas rodadas, e a primeira rodada vai se iniciar com a professora Liz Lotkana, seguida pelo professor Marcos Lívio, professor Paulo Calhendo, Gustavo Vettori, e a segunda rodada, na segunda rodada, os mesmos integrantes vão discutir a questão do caso Argentina sobre serviços financeiros, aplicação da lista negra pela Argentina, se há ou não discriminação proibida à luz dos tratados da OMC, e também a tributação dos serviços digitais, investigando se há potencial conflito com as regras de não discriminação da OMC. Compõe também essa mesa o moderador Pedro Chueri, que será quem conduzirá a segunda parte do nosso painel, a segunda rodada para os debates, sobretudo nessa parte prática que nós enfrentaremos. Então, eu inicio, então, o painel, dando a palavra à professora Lisa Lotkana para que faça a sua exposição inicial. Muito obrigada a todos e, mais uma vez, registro meus agradecimentos pelo convite que me foi endereçado. Thank you very much, muito obrigada, professora Guppenmacher, e muito obrigada também aos organizadores deste evento. Estou muito feliz em participar deste painel. E a única coisa que eu peço desculpas de ter que fazer de casa, e não posso, infelizmente, estar aí em São Paulo, como gostaria. Então, muito obrigada novamente, e eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje. Então, a minha função no início deste painel é uma introdução breve das questões relacionadas a este ponto de tratados tributários e aspectos tributários das convenções internacionais não tributárias e as diferentes e os litígios de uma área junto com a outra. Desta forma, vão ter panelistas que abordarão disso mais detalhadamente. Então, a introdução é ter um campo igual com todos os participantes, porque alguns dos nossos colegas estão muito bem informados nesta área e outros são os pontos mais interessantes. O que eu vou tentar fazer é dar uma visão geral de quais são as questões envolvidas aqui. Em primeiro lugar, tratados tributários, como grande parte de vocês sabem, não é normal, especialmente aqui do nosso lado, lidam com arbitragem. Muitos dos tratados que vamos examinar hoje, na verdade, tem arbitragem mandatória. Então, é uma das questões que o contribuinte ou a administração tem que enfrentar, esta cláusula, a arbitragem. E por isso que nos últimos anos esse tem aparecido com mais frequência. Quando eu falo duas questões, eu acho que o mais importante entre os dois é a possibilidade de uma arbitragem, mas também esses tratados podem afetar regras domésticas e por isso que é importante por motivos de política, tem que ser levado em conta e avaliado. Se dermos uma olhada, nós podemos olhar uma dos primeiros e mais importantes tratados, pelo menos da ponto de vista de Gillian, nós temos muitos tratados de investimentos bilaterais. Nós começamos nos anos 1990, muito desses tratados de investimentos bilaterais.
basicamente pelo propósito de proteger e lidar adequadamente com investimentos estrangeiros e também a sua promoção dentro do nosso país. Eu tenho um pressentimento que seria interessante ouvir a palavra dos meus colegas de painel, mas eu tenho a impressão que o Brasil não tomou a rota para assinar isso, esses tratados bilaterais de investimentos. Essa é a minha impressão, mas aqui na nossa região, na região existem muitos tratados bilaterais de investimentos assinados. Muitos começaram a ser apontados. Eu acho que o Equador começou a fazer o apontamento de alguns, denunciando-os. Eu acho que algo vai aparecer no futuro, dependendo de como esses tratados são utilizados. Muitos têm um período mínimo. Interessante, normalmente um tratado pode ser apontado, digamos, saído de ordem em 1 ano. Os tratados tributários, algumas vezes, eles têm um período maior ou menor, mais de 5 anos. Então, os tratados de investimento bilaterais, eles são de 15, de 20 anos mínimo, como período como nível de aplicação. Mesmo se você falar, que você apontar um tratado bilateral de investimento, você tem que esperar 20 anos antes que ele seja vigente. Então, o que esses tratados bilaterais de investimento fazem? O importante é desapropriar. Eles proíbem a desapropriação, a não ser que haja um pagamento justo e adequado para isto, para desapropriação. Lógico, a desapropriação tributária, provavelmente pensa-se que algumas pessoas falam, os tributários, os tributos já são desapropriação, então já começamos com o problema em tributos e desapropriação, é onde você traça a linha, basicamente, e tributação, desapropriação direta e, lógico, existem outras regras, como tratados nacionais, então, aqueles justos e igualitários. Então, no comércio, legislação internacional, eles usam a um investidor para ir ao seu país o direito de ser tratado, digamos, um princípio da isonomia para os investidores estrangeiros. Novamente, retenção de impostos, per se, lógico, é uma discriminação com relação ao tratamento nacional, então é completamente contra o tratamento do tratado nacional. O que devemos ter nesses tratados, basicamente, são exceções. E grande parte destes não tem, mas o escopo é bem cinza, e é onde que eu acho que possamos vir a ter um problema, e porque isso se tornou cada vez mais uma batata quente. Bom, o importante, lógico, é que eu comecei falando que nestes casos você tem a cláusula de arbitragem. Se houver um litígio do tratamento local de desapropriação para tratados bilaterais de investimento, você tem o direito de invocar a cláusula de arbitragem. E, lógico, na verdade, por isso que varia de tratado a tratado, mas basicamente é a saída é nós temos em Washington o Centro Nacional para Litígios, mas se prosseguirmos, Pedro, eu diria que os BITs mais antigos não tinham essas exceções. Alguns têm, alguns contratos têm, mas eu não tenho tempo suficiente para falar detalhadamente sobre esses tratados e exceções, mas gostaria de mencionar 2 importantes, Vodafone e Lone Star. Vodafone vocês conhecem, a Vodafone, mas a origem é um tratado de investimento bilateral e arbitragem, o Reino Unido, Índia, Holanda, e os tratados de investimento bilaterais, e daí a origem da disputa, o litígio e a cláusula de arbitragem. Então, a Índia, ela pediu da Vodafone. E Lone Star, na verdade, novamente ganhos de capital, é a venda de um banco neste caso, e este é o caso onde a arbitragem é relacionado a Tratado Bélgica-Coreia e o Tratado de Investimento Belga. Estes são casos antigos e eles duram décadas, 20 anos, na verdade. Eu acredito que pelo menos o Lone Star começou em 2003, e a última coisa que eu vi a respeito de Lone Star é que eles vão
vão acordar fora, vão entrar num acordo fora dos tribunais. E o interessante mencionar quando você lida com esse tipo de caso é que é difícil obter informação sobre os acordos e os casos, porque permite que as decisões sejam secretas. Então, nós não vamos obter muita informação do exit quando nós temos esses casos. Desta forma, para ter um tipo de uma interpretação ou jurisprudência nesses casos de arbitragem não será possível, porque há o sigilo aqui. Então, o próximo grupo de tratados são os de comércio, trade. E o interessante aqui é mencionar que desde 94, com a NAFTA, ficou vigente, então ele começou a fazer os modernos, o Modern Trade Agreements, acordos modernos de comércio. Eles pegaram BITs, os tratados bilaterais de investimento, adicionaram o Free Trade Agreement, isso com serviços de arbitragem incluído. Então você tem agora nos dias de hoje, nesses tratados de comércio modernos, você tem serviços de investimento, propriedade intelectual e os dois talvez. Então, na verdade, você apresenta as mesmas questões do que os tratados bilaterais de investimento. Quanto ao meu entendimento, a origem do NAFTA de 94 foi o Tratado de Investimento Bilateral entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, basicamente, eles pegaram um Tratado de Investimento Bilateral, juntaram com serviços e adicionaram bens também. Lógico, o NAFTA agora é um tratado antigo e hoje nós temos a versão atualizada do NAFTA TPP. O TPP foi, vocês sabem já a história, provavelmente, quando o presidente Trump entrou, eles saíram do acordo e agora ele chama TPP-11 e foi assinado pelas outras partes, mas os únicos que tiveram, que retificaram é o Asian. Então, é o PAN, desculpa, não vou entrar rapidamente e ficar vigente rapidamente. Então, nós vamos olhar as dificuldades globais, então eu acredito que e os acordos regionais serão mais antigos, minha pressentimento que pouco ocorrerá nessa área. Nós vamos começar a falar agora um pouquinho dos grupos mais antigos. No próximo slide, nós veremos aqui a a exceção, a regra da exceção no acordo NAFTA, que pelo menos no Chile é o tratado que temos com os Estados Unidos e México, e eu imagino que muitos vizinhos têm. Eu não acho que o Brasil seja parte de qualquer um desses tipos de tratados que digamos que são as exceções nos acordos de comércio. Muitos acordos bilaterais de comércio são os conhecidos como os modernos, juntos com serviços de investimento, e neste caso nós temos esse tipo de solução e exceções. Devido ao que eu falei anteriormente com relação à desapropriação e o tratamento doméstico, nós precisamos ter um artigo nesse tratado que lida com a tributação. E geralmente nós fazemos isso através capítulo de exceções dentro desses enormes acordos comerciais. A única coisa que eu estou tentando falar com esse slide é que é extremamente complexo. Como é o que eu captei do artigo 2103 do acordo NAFTA, que é tributação, e começa com exceto por, e daí começa no segundo parágrafo, nada neste acordo, então, exceto por. Daí vem, depois disso, nada é tratado em tributação. Daí ele fala nada neste acordo, e daí ele fala, entretanto, em outras palavras, ele está fazendo carve-in, colocando coisas e sujeito a. Então você pode ver que tem um labirinto de diferentes tipos de tributos e basicamente a história por trás deste é que o NAFTA era negociado em 94, 95 e da Organização Mundial do Comércio, OMC, ao mesmo tempo. Então, o que eles estão tentando fazer é inspirar pelos últimos no
OMC, as últimas negociações OMC, que realmente ocorrem ao mesmo tempo. Você pode ver que o CARB, eles colocaram tributos indiretos e tiraram os diretos, e daí colocaram a desapropriação. Então, se formos ao próximo slide, este é o caso que eu encontrei, o único sobre o NAFTA, na verdade, é Canadian, o grupo de investimento Gottlieb. E o que ocorreu aqui é que a legislação canadense mudou. Tiveram uma disposição especial na sua legislação, desculpa, dando benefícios especiais e de investimento em trusts energéticos, e o Canadá mudou essa lei, e os investidores não ficaram muito satisfeitos com isso. E no próximo slide nós vamos olhar a legislação e o que o Gottlieb está tentando fazendo. Eles estão falando que isso é uma desapropriação indireta. E o que fizeram, se você der uma olhada neste artigo, o que os investidores de Gottlieb tiveram que fazer, eles mandaram um aviso de intenção para ir para a arbitragem. E a não ser que as duas administrações tributárias acordassem que isso não era uma desapropriação, Gottlieb e os investidores Gottlieb poderiam invocar a cláusula de arbitragem. Então, neste caso, para poder atender o artigo 11.10, os investidores Gottlieb informaram que eles queriam ir para a arbitragem, e o governo canadense e a administração tributária enviaram uma carta para a administração norte-americana de tributação e falaram, e não acho que isso seja uma desapropriação. E 3 dias antes do período estabelecido como limite, neste artigo, a administração tributária norte-americana respondeu que não era um acordo com o Canadá, e isso nunca foi para arbitragem. Então, demonstra como exemplo do que qual é o procedimento que pode ser feito de acordo com esse acordo, segundo esse acordo NAFTA. Passando as áreas de especialidade, então, marítima e transporte aéreos e os acordos correspondentes são muito importantes. E o tratado do capítulo energético também é sobre, falando de 94, acho que ficou vigente em 95, tem 53 signatários, e é um tratado de investimento tentando promover o setor energético dentro de uma dada região e área na Europa. Então, é um tratado de investimento bilateral, mas especialmente voltado para o setor energético. E, basicamente, nós temos aqui uma proibição específica de desapropriação. E neste caso importante que eu mencionei é o IUCOS. E aqui a arbitragem foi: este caso é enorme, é de uma empresa petrolífera russa, e o governo russo, o que ele fez, avaliou a questão, ele impôs impostos altíssimos e levou à falência a empresa. Então, os donos da Yukos queriam abordar aqui, e a sua demanda na arbitragem é que eles foram desapropriados. O tribunal decidiu ao seu lado e eles conseguiram 50 bilhões de euros. Não tenho certeza mais exatamente o que seja isso, mas eles falaram que as demandas não foram muito honestas, e isto é um caso muito russo. Então, o que aconteceu? O governo deu aos acionistas da Iucos a participação a um preço muito baixo. Então, é importante da arbitragem mandatária, a cláusula de arbitragem mandatária nesse tipo de acordo. Então, prosseguindo, eu vou agora finalizar a minha apresentação falando um pouquinho sobre OMC. OMC que eu mencionei foi negociado ao mesmo tempo, mais ou menos, do que o acordo de NAFTA. E, basicamente, tem os mesmos recursos e peculiaridades. E tem os GATS, área de serviços, e provavelmente são aqueles que são mais difíceis, junto com
os tratamentos nacionais, digamos, as obrigações resultantes do contrato. Então, national treatments, você tem o que favorece os da nação, que são mais favoráveis, e daí você tem as exceções. Eu acredito que seja. Eu acho que eu vou ouvir um pouquinho mais sobre os detalhes disso aqui. O problema com relação ao GATS, General Agreement Trade and Services, e as suas exceções é que chegou às negociações muito tarde. Eu também acho que isso demonstra como essas negociações prosseguem, geralmente, isso por a decisão de Foreign Affairs, e a tributação não é tão forte assim como área de conhecimento do Foreign Affairs. E eu acredito que você pode vislumbrar claramente aqui, que é o meu último slide, você pode ver que a dificuldade, se você for para a parte de exceções no GATS, temos rodapé, e também tem umas interpretações interessantes para se garantir que você ainda possa aplicar basicamente a retenção de impostos, de táxis e as cláusulas de tratamento doméstico. Então, eu espero ter lhes dado uma visão geral. Eu tive que ser breve, desculpa, mas acho que podemos com isso ter um debate interessante quando ouvirmos os outros colegas do painel. E muito obrigada pela sua atenção. Oi, estou sem microfone. Passamos, então, à próxima apresentação do professor Marcos Lívio, que nos honra com a sua presença e discutirá o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual, tendo em conta o caso da CIT. Professor Marcos Lívio, muito feliz em rever, ainda que pela telinha. A palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Professora Bettina, muito obrigado pela apresentação. Eu saúdo as professoras Liselot em inglês, Spanish e português. Saúdo o professor Gustavo, que tive o prazer de encontrar aqui, o professor Paulo Calendo, também, que não vejo há muito tempo. E em especial saudação ao Pedro, que eficientemente coordenou e nos ajudou aí a coordenar os painéis para que tudo acontecesse de uma forma suave como hoje. Bem, o tema é super interessante, nós estamos acostumados a discutir tributação internacional, direito tributário, e como a professora Liselot comentou, na área do direito comercial, do direito empresarial, quando se discutem tratados que não envolvem diretamente a tributação, nós realmente não temos essa aderência, né? Ou não temos essa familiaridade com a interpretação dos termos. E, muitas vezes, no caminho inverso, isso também ocorre. A ideia é fazer uma pequena explanação sobre o TRIPS durante a minha apresentação e depois endereçar de que forma, analisando um caso concreto, como o caso da CID Royalties, da CID Remessa, ele pode ser um bom exemplo de como a interação do direito tributário com tratados que não sejam tratados de tributação vão afetar relações comerciais e relações tributárias, relações contratuais, e, ao final, endereçar aí alguns pontos para a controvérsia. Eu peço ao Pedro, por gentileza, para passar para a nossa próxima parte. Bem, o objeto principal da apresentação é o TRIPS, o Tratado de Proteção da Propriedade Intelectual, e eu já faço algumas considerações que me parecem relevantes nesse momento, né? Fazendo um pequeno esforço histórico, a OMC ela vai surgir em 1994, e vem na tentativa de exercer um papel de harmonização do comércio internacional, incentivar o comércio internacional, tirar travas, tirar barreiras tributárias, fiscais, que pudessem permitir o avanço do comércio internacional. Dentro desse paradigma, nós temos um período pré-OMC, que vai desde a Segunda Guerra Mundial praticamente até 1994, e um período pós-OMC, que vai de 1994, 1995 e chega até os dias atuais. Qual seria o principal paradigma? Qual seria a principal alteração? Se antes de 1994 nós tínhamos tão somente o GATT, a regular
questões do comércio internacional, em especial contendo uma cláusula específica do tratamento nacional, evitando o princípio da discriminação em relação a barreiras comerciais, que era voltado especificamente para bens, e isso, por si só, já causa bastante controvérsia, né? Até então, nós não tínhamos a revolução digital que nós temos hoje, e nós mudamos de paradigma. A economia, de uma maneira geral, ela está migrando de uma economia de comércio, de bens, para uma economia de serviços, e agora, numa terceira fase, né, nós temos a migração dos serviços para os serviços digitais. Então, tudo isso perpassa pela criação do OMC e, atualmente, tem um impacto muito relevante. Além disso, é relevante que se pontue também que, a partir de 1994, 1995, nós tivemos a segregação em 3 instrumentos básicos para regulamentar esses temas, que são o GATT, especificamente, que será objeto das exposições futuras, e o GATS, e nós temos o TRIPS, né? Um voltado para bens, outro voltado para serviços, e especificamente o TRIPS voltado para a proteção da propriedade intelectual. Antes de adentrar especificamente no dispositivo que poderia nos suscitar algum tipo de uma discussão que será endereçada mais à frente, né? Eu gostaria só de destacar quais são os objetivos, ou quais foram os objetivos principais do lançamento do TRIPS, que foi internalizado no Brasil no ano de 2000. O TRIPS ele abrange 5 tópicos principais, né, que seriam como as disposições gerais, os princípios básicos do sistema multilateral de comércio se aplicam à propriedade intelectual internacional, quais são os padrões mínimos de proteção. Isso é relevante porque a solução de consulta da Receita Federal que será abordada aqui, ela se atém ao caráter protetivo do TRIPS em relação à propriedade intelectual, e com isso tenta afastar a proteção que o próprio TRIPS poderia trazer para uma discriminação tributária, e isso será objeto da minha exposição. Quais procedimentos os membros devem prever para a aplicação desses direitos, como resolver disputas e disposições transitórias especiais para a implementação das disposições do TRIPS. Muito bem. Fazendo um paralelo, né, e trazendo como parâmetro de comparabilidade o acordo GATT, que é anterior e que antecedeu o próprio TRIPS, lá no seu artigo 3º, né, na nota número 3, o acordo TRIPS ele realmente não fala de aspectos tributários, né? Talvez, seguindo na linha do que a professora Liselott comentou, esses acordos comerciais, acordos que não são acordos tributários puro sangue, digamos assim, né? Eles realmente não têm essa preocupação, podem não ter tido, ou intencionalmente não foram contidos, né? Mas, no caso específico do TRIPS, nós não temos uma disposição em relação a impostos discriminatórios, como nós temos no artigo 3º do GATT. E isso nos leva a algumas ponderações, né? A primeira ponderação seria se o acordo TRIPS, e acho que esse é o ponto relevante da discussão, ele está adstrito tão somente à proteção da propriedade intelectual, ou se ele teria um condão mais amplo quando comparado aos acordos de dupla tributação, agora fazendo um segundo paralelo, né, usando como padrão de comparabilidade o artigo 24 das convenções de modelos para evitar a dupla tributação, onde constam o princípio da não discriminação. Se o acordo TRIPS, voltando e fechando parênteses, se o acordo TRIPS ele é específico para a proteção da propriedade intelectual, ou ele também teria uma amplitude a abarcar discriminações indiretas tratadas através de tributos que pudessem impedir ou dificultar a transferência de tecnologia ou o pleno exercício da propriedade intelectual dos países membros. Pedro, eu vou te pedir para passar, por gentileza. Então, muito bem, o nosso estudo de caso, o nosso caso concreto é adstrito a Seed Royalties. E, nesse ponto, é interessante a gente fazer também um pequeno esforço histórico, uma pequena recordação de como a Seed Royalties surgiu, né? O nosso sistema tributário é um sistema
híbrido, único no contexto internacional, e nós temos a possibilidade de instituições de contribuições de intervenção no domínio econômico. O Supremo Tribunal Federal, e é um dos pontos que eu vou ressaltar aqui, né, recentemente, isso é muito interessante, ele pautou essa matéria, ele pautou o RE 928943, que traz o caso Scania, foi pautado dia 11 de setembro, onde se discute a constitucionalidade da CID Royalties. Então, no contexto constitucional, nós não temos ainda uma definição sobre a constitucionalidade ou não da CID. E é importante que se ressalte que não é objeto do julgamento, lá especificamente, o acordo TRIPS. Mas isso já é um bom parâmetro para nós sabermos que o tema está na pauta do Supremo Tribunal Federal e ele pode ter consequências maiores do que está se discutindo aqui hoje. Muito bem, voltando aqui para os slides, no caso da CID especificamente, a parte da doutrina brasileira, ela cita o caso da CID como o planejamento tributário mais bem sucedido feito pelo Estado. Por quê? À medida em que o imposto de renda sobre a remessa de royalties, ele era tributado a uma alíquota de 25%, e na medida em que esses impostos eram divididos com os estados e municípios, e na medida em que essa alíquota poderia suscitar algum tipo de impugnação e por sair do padrão de alíquota, de fator de cálculo, né, de quantitativa para fins da rede de tratados internacionais, o Brasil fez o planejamento tributário mais inteligente que poderia ser feito. Ele reduziu a alíquota do imposto de renda sobre royalties na remessa de 25% para 15%, e ele criou a CID, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre a remessa, quando a empresa nacional contrata tecnologia onde ela deve pagar royalties. E assim nós teríamos um pagamento de dois tributos, o imposto de renda, e nós teríamos o pagamento da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID remessa, a CID royalties, na alíquota de 10%. Esse planejamento tributário, em tese, feito pelo Estado, ele foi engenhoso porque ele manteve a mesma carga tributária para o contribuinte, manteve a arrecadação tributária, manteve a base tributária, mas ele tirou da rede de tratados ou das imposições e limitações da rede de tratado brasileira a contribuição de intervenção no domínio econômico. E a Receita considera, de uma certa forma, isso está até pacificado em termos jurisprudenciais, que a CID ela não é um imposto que está sob o escopo da rede de tratados, e assim ela não sofreria todas as limitações da tributação na residência, baseado no artigo 7º ou no artigo 10º. Bem, a grande questão que se coloca para discussão nesse painel, e já instando os meus colegas de painel a se defrontarem e questionarem o que aqui eu coloco, é se eu poderia considerar a instituição da CID Royalties uma violação ou não do acordo TRIPS. Vamos lá, Pedro, só para nós avançarmos e encerrarmos a apresentação. As autoridades fiscais brasileiras já se manifestaram sobre o caso, através da solução de consulta 122 de 2014, na linha restritiva que eu comentei, no sentido de que não há violação ao acordo TRIPS, porque o acordo TRIPS ele está limitado à proteção da propriedade intelectual, então ele não se assemelha ao acordo GATT, onde está expresso que deve haver o princípio da não discriminação se aplica aos impostos. Daí eu excluo a CID dessa proposição e podemos avançar também, Pedro, para o próximo slide. E lanço aqui, para finalizar, os pontos de discussão que nós poderíamos ter, né? Efetivamente, houve algum tipo de planejamento tributário por parte do Estado em relação à instituição da CID. Isso seria uma afronta ao acordo TRIPS, né? ou a própria rede de tratados no Brasil, DOGE. Eu poderia falar que o escopo do TRIPS, sob determinada perspectiva, ele sofreria ou não uma violação indireta, né, do princípio da não discriminação por conta da instituição da CID. Eu poderia admitir que a CID ela é uma discriminação indireta ao acordo TRIPS, porque, de certa forma, eu estou dificultando a transferência de tecnologias, e isso seria
uma afronta aos princípios da Convenção, do Acordo TRIPS. Se isso, na verdade, viola o princípio da boa-fé, né, na boa-fé da interpretação dos tratados, e se isso estaria dentro do campo da soberania fiscal brasileira, fazer esse tipo de criação tributária numa interação que poderia ser contrária ou não ao Acordo TRIPS e aos demais tratados comerciais, especialmente o GATT e o GATS. Eu encerro aqui e agradeço a todos pela atenção e estou pronto para qualquer discussão no futuro. Eu agradeço a exposição, professor Marcos Lívio, precisão, pontualidade britânica e didática impecável. Passo agora a palavra ao professor Paulo Caliendo, que falará sobre as implicações tributárias do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, tomando em conta a situação brasileira. Professor Paulo, a palavra é sua. Bem, uma boa tarde a todos. Com uma grande honra que eu recebo o convite para esse muito prestigiado congresso do Instituto Brasileiro de Direito Tributário Internacional e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e nesse Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, e que tem com a presidência de mesa a professora Bettina Gruppenmacher, estimados colegas de mesa, professor Marcos Lívio, Gustavo Vettori, professor Lígia Lopes Cana, o nosso estimado Pedro Chueri, que com muita precisão, muito empenho, auxiliou na organização desse painel. O tema que eu venho a tratar já foi, de certa maneira, introduzido pelo professor Marcos Lívio, que é sobre a aplicação do Acordo GATT e seus reflexos nas operações internas, e especialmente a questão da aplicação do tratado em relação às questões relativas ao tratamento nacional e o tratamento discriminatório ou antidiscriminatório. Eu vou pedir, por gentileza, que passe já a primeira tela, a primeira lâmina. Como o professor Marcos Lívio havia comentado, o Acordo GATT prevê no seu artigo 3º uma cláusula sobre a questão relativa ao tratamento nacional e os efeitos internos dos tributos internos no país. Essa cláusula tem longa tradição de análise por parte dos tribunais brasileiros, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do STJ, mas existem alguns aspectos que nós poderíamos comentar. O primeiro destes aspectos é que ele se aplica a países que são integrantes, são signatários e são membros do Acordo GATT. Então, nós temos alguns casos que se referiam a países que estavam fora do acordo, no caso a Rússia, antes da adesão à Organização Mundial do Comércio e ao Acordo GATT, em relação a questões relativas a fertilizantes. E se entendeu que o acordo se aplica tão somente aos integrantes do acordo. De outra parte, esse dispositivo ele coloca alguns elementos importantes que devem merecer uma certa atenção. O primeiro deles é relativo aos elementos que compõem essa análise do tratamento nacional e da vedação do tratamento discriminatório. E nós temos uma decisão da Corte de Apelação, do órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, que versa sobre os tributos aplicáveis às bebidas alcoólicas no Japão. E ele estabeleceu alguns elementos para se entender o âmbito de aplicação desse dispositivo. Primeiro, ele proíbe a discriminação em virtude da origem dos produtos, que é um tema que nós vamos referir novamente. Por outro, ele veda a proteção doméstica direta ou indireta. E esses elementos eles vão pautar a aplicação do acordo em uma série de casos importantes. A primeira observação é que esse tratamento sobre os produtos ele não deve acarretar tributos internos ou outras formas de cobranças internas que impliquem numa proteção indevida do mercado interno. A
A primeira pergunta que foi feita, em certa medida, é se o ICMS, nesse caso, ele estaria, quando estabelecido no artigo 155, inciso 9º, atuando como se fosse um imposto de importação e não como um imposto de circulação interna. Cabe recordar que o artigo 155, inciso 9º da Constituição Federal, trata de que, quando houver a entrada de mercadoria importada do exterior, haveria incidência do imposto na primeira circulação. E a primeira conclusão que se chegou é que, neste caso, o ICMS ele não atua como imposto de importação, mas ele atua como imposto de circulação, ou seja, de circulação na primeira circulação do ingresso, desde o ingresso da mercadoria no país. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal afasta esse entendimento. Em relação ao tratamento que é dado a esses produtos, o julgamento da Corte, do órgão de apelação, ele estabeleceu alguns requisitos. O primeiro, de que nós deveríamos diferenciar produtos similares ou não para verificar se há a aplicação de um tributo interno com efeito discriminatório. Essa análise, em princípio, obviamente tem que ser caso a caso, nós não podemos ter uma regra geral para todos, e é uma regra que exige uma apreciação fática com base em alguns elementos. Apesar disso, essa regra deve possuir alguns critérios mínimos jurídicos. Há um julgamento também do órgão de solução de conflitos da OMC, que em 1996 tratou de um caso trazido pelo Brasil e pela Venezuela em relação à gasolina e o seu julgamento por parte dos Estados Unidos. E, nesse caso, foi entendido que existiam critérios mínimos para o entendimento do que venha a ser um produto similar ou que tenha características substitutivas. Um outro elemento que é apreciado é com relação de que esses produtos sejam diretamente competitivos ou substituíveis. Não basta que não exista um similar, é preciso que se demonstre que também esses produtos se encontram em competição direta. Então, a ideia é de que se eu tiver um produto que, ocorrendo a sua venda, ele diminua a venda do seu similar em uma competição direta, como, por exemplo, o exemplo que é dado pela literatura, venda de laranjas diminui a venda de maçãs. Então, portanto, essa decisão ela estabeleceu 3 elementos importantes. Primeiro, deve existir uma competição direta, a tributação não pode ocorrer de modo não similar, e terceiro, que é o grande elemento, essa tributação discrepante ela deve ocorrer para fins de proteção do mercado interno. De certa forma, então, nós concluímos que, tanto no plano internacional quanto pelo STF, a ideia de que as regras do acordo se aplicam diretamente e criam direitos subjetivos aos nacionais. Pedro, vou pedir a gentileza de substituir a Lênin, por favor. Bem, os acordos brasileiros, eles ainda têm que versar sobre um setor, um sistema de proteção constitucional dos tratados internacionais não muito claros no Brasil. Nós temos a regra do artigo 98 do Código Tributário Nacional. Essa regra, durante muito tempo, exigiu uma interpretação sobre os seus efeitos, sobre a sua eficácia. De uma parte, se defendia a ideia de que a hierarquia era o elemento condutor dos conflitos entre tratados internacionais. De outra parte, se estabeleceu a regra que esses efeitos se estabelecem por meio do princípio e do critério da especialidade. E, portanto, resolveu, de certa maneira, essa matéria, especialmente agora no julgamento do caso Volvo, que é um caso recém-julgado, em relação à isenção de dividendos. Após um empate no Supremo Tribunal Federal, nós temos a solução de um caso bastante importante e que, desde o STJ, vinha estabelecendo algumas regras sobre a aplicação dos tratados internacionais e serve para consolidar a ideia do efeito direto. Pedro, por gentileza, vamos passar a próxima lâmina. Bem, as cortes brasileiras elas têm examinado essa questão da isenção de produtos e o seu tratamento por entes nacionais
e tem verificado duas posições bastante divergentes. De um lado, existia a discussão de que os estados eles detinham essa autonomia e que a União não detinha a possibilidade de estabelecer acordos que isentassem esse produto, uma ideia de que haveria uma isenção heterônoma. Mas, de modo geral, se consolidou a ideia de que a União, ao estabelecer essas ações no comércio internacional, nos acordos internacionais, age como ente nacional e representativo da nação e, portanto, não como ente federado. E o que se explica, inclusive, pela possibilidade de manutenção dessas decisões para se evitar quaisquer possibilidades de sanções internacionais ou discussões internacionais. E podemos passar novamente, Pedro, por favor? Há um conjunto de pontos que nós poderíamos debater em relação à matéria e essa interpretação pela jurisprudência brasileira, e eu deixo aos colegas essas menções e observações. A primeira delas é que nós temos um julgamento muito recente no Supremo Tribunal Federal, que é no RE número 10.95.797, que foi julgado recentemente, dia 22 de maio de 2020, que trata da questão relativa à diferença de tratamento aos veículos importados por meio de alíquotas diferenciadas de IPI. Os veículos importados teriam um acréscimo de alíquota, uma majoração de alíquota de IPI, e os produtos nacionais uma redução de alíquota. Essa decisão tem uma ratio decidente muito interessante, porque ela estabelece não diretamente uma proteção ao produto nacional, mas ela acrescenta um elemento importante nessa decisão de que a diferenciação da aplicação do IPI a esses dois tipos de produtos, nacional e importado, decorrem do incremento ao desenvolvimento nacional. Veja que é uma suave, leve, tênue separação entre proteção ao produto nacional e incremento ao desenvolvimento nacional, de tal modo que se estabeleceria uma nova exceção ao Acordo GATT. O Acordo GATT que se aplicaria a todos os produtos de modo isonômico e desde os primórdios, desde decisões antigas da década de 60, desde Evandro Lins, teria uma nova exceção. Há algumas exceções estabelecidas, como a cota de tela, a cota de presença em telas cinematográficas, mas haveria uma nova agora, que é a ideia de que o desenvolvimento nacional seria uma forma justificadora de alteração de alíquotas. A matéria não teve uma discussão por parte do Supremo Tribunal Federal de modo mais imediato, porque apesar de considerar que esse princípio está recepcionado da isonomia no direito brasileiro, a matéria envolveria questões de fato e, portanto, sairia da apreciação do Supremo Tribunal Federal e seria matéria infraconstitucional. Uma última questão, e aí eu encerro, com relação ao conceito de mercadoria. Até o momento nós tínhamos uma discussão sobre mercadorias no âmbito estrito por parte do Acordo GATT e do STF, o caso clássico do bacalhau, comparativo entre bacalhau e peixes salgados secos, o pirarucu no Brasil, fertilizantes e diversos outros produtos. Mas há uma discussão que está em pauta no Supremo Tribunal Federal, na DI 1945, que discute o conceito de bens e estabelece que os bens podem ter natureza digital e que os bens digitais seriam tributados pelo ICMS, o que deslocaria e ampliaria a discussão da aplicação e incidência do ICMS também a bens digitais de várias formas, superando a clássica tradição da conceituação entre a tributação de mercadorias ou software em prateleira e o software serviço que é disponibilizado de forma customizada. Dito isso, eu já encerro, levantando que tais possibilidades, tanto a primeira, da exceção do desenvolvimento nacional ou do incremento do desenvolvimento nacional, ou a conceituação de bens digitais como mercadorias também, poderia infringir uma grave violação aos acordos internacionais, especialmente o Acordo GATT. Dito isso, passo a palavra de novo à nossa presidente, estimada, querida
competente professora Bettina Gruppenmacher. Obrigada pelo carinho, Paulo, obrigada pela claríssima exposição. Então, nós, na sequência, passamos diretamente a palavra ao professor Gustavo Vettori para a sua exposição. Muito obrigado, professora Bettina. Queria saudar os outros demais membros da mesa e agradecer muito ao convite para a participação no congresso, que já está sendo um sucesso. Muito bem, vamos falar um pouco sobre acordo de subsídios e medidas compensatórias e entender qual que é o âmbito de aplicação desse acordo para medidas tributárias, tanto de tributos indiretos quanto tributos diretos. Então, se no GATT a linguagem não é muito clara acerca da aplicação dele para tributos diretos, apesar de eu defender que ele se aplica quando existe uma discriminação, seja tratamento nacional ou nação mais favorecida, que se aplica a produtos, mas é feita por meio de tributos diretos, como, por exemplo, limitação de dedutibilidade para produto importado em relação a produtos nacionais desse tipo. Isso vira uma barreira não tarifária que estaria dentro do âmbito do GATT, mas a gente tem decisões, como a do Brasil e Argentina, em que o painel, apesar de não recorrida para o órgão de apelação nessa parte, falou categoricamente uma visão tradicionalista de que o GATT não se aplica a tributos diretos, infelizmente. Depois a gente discute isso. O GATT, ele se aplica, mas não se aplica porque tem inúmeras exceções, lá no artigo 16, ao tratamento nacional, se aplicar a tributos diretos, e mesmo a nação mais favorecida, questões de acordo de tributação, etc., também são excluídas da aplicação. O acordo de subsídios, por sua vez, ele tem linguagem própria para aplicação para tributos diretos, isso que é um ponto importante para a gente explorar. Então, ele tem uma vocação mais ampliativa, e óbvio que pegando o que for subsídio. Então, vamos entender um pouco a mecânica desse acordo e até onde que isso chega em questões tributárias. O primeiro ponto que é interessante a gente entender é que o acordo sobre subsídios ele divide dois tipos de subsídios, os acionáveis, ou amarelos, e os proibidos, ou vermelhos. Os acionáveis, para que haja um painel discutindo o subsídio, para que um outro Estado-membro possa discutir o subsídio do Estado-membro que o deu, esse subsídio vai ter que passar num teste de especificidade e vai ter que ser provado dano ou efeitos adversos sobre o comércio internacional daquele país para que possa realmente se acionar o subsídio. E a grande verdade é que os subsídios amarelos são muito difíceis de serem discutidos, são painéis muito difíceis de se levar ao OMC, primeiro pelo interesse político, segundo que é mais fácil levar como um painel de dumping do que de subsídio, e terceiro porque realmente a prova não é fácil. Por outro lado, a gente tem os subsídios proibidos, que, no caso dos subsídios proibidos, o acordo tira a necessidade do teste de especificidade, porque ela é presumida, e o dano é em abstrato. Então, basicamente, são subsídios que são destinados especificamente à exportação. Então, na linguagem do tratado, eles são contingentes à performance de exportação. Eu vou dar o subsídio para um determinado contribuinte ou para uma determinada pessoa porque ela exporta, ou subsídios que eu dou para um contribuinte com uma condição de ele usar produtos nacionais ao invés de produtos importados. Então, nesses dois casos, eu tenho um subsídio proibido, eu não preciso demonstrar que ele é específico e nem o dano. Então, aqui sim está o nosso tópico mais quente de subsídios. Agora, o que o acordo define que é um subsídio? Então, ele tem toda uma linguagem para definir, mas, basicamente, um subsídio, no que nos interessa agora, para fins tributários, tem uma definição lá no artigo 1.1, que é uma contribuição financeira que pode ser entendida, no item 1.2 aqui, como uma receita governamental que seria devida, mas não é coletada. Por exemplo, incentivos fiscais ou créditos, etc. As outras definições não interessam agora, mas esse é o ponto principal. Então, uma receita governamental, inclusive a tributária, que seria devida, mas que não é cobrada, é um subsídio. E aí, dado por um governo ou por um órgão público dentro do território e que outorgue um benefício. Então, esse é o caminho que a gente tem que percorrer para saber se é um subsídio. E, olhando para a definição do 1.2 aqui, a gente cai justamente na questão: o que é uma receita que seria devida, mas que não é devida? Então, isso pressupõe que eu tenho um baseline normativo do que é o sistema tributário sem o subsídio, e depois enxergue no subsídio realmente um recorte falando: olha,
para este determinado contribuinte, eu vou recortar o sistema e não vou cobrar o tributo dele. Nada que não seja familiar conosco, tanto em teoria geral de isenções, etc., e também não é algo que não é familiar no nosso orçamento. A nossa Receita Federal faz anualmente o demonstrativo de gastos tributários, em que justamente vem toda essa questão. Eu preciso saber qual que é o sistema sem incentivos para depois calcular o impacto orçamentário de cada incentivo fiscal. Isso é uma discussão que já existe há 100 anos. E, academicamente, é muito difícil, para fins, inclusive, de direito financeiro, a gente traçar uma linha divisória, porque toda a interpretação do que é o baseline normativo, para depois a gente ver qual que é o subsídio, implica um grau de subjetividade. É uma ideia de copo meio cheio e meio vazio. Depende de quem está olhando para o sistema para falar, não, o sistema deveria ser assim, e aí o sistema que eu estou vendo não tem um recorte, e este recorte representa um subsídio. Então, toda dificuldade de identificar um subsídio via norma tributária dentro do OMC, e veja, isso para fim orçamentário já era uma complicação. Para fins de sistema de comércio internacional, a gente está falando que esse conceito vai determinar se um país vai ter direito à medida compensatória ou não. Então, veja o impacto que isso pode trazer. Então, é toda essa dificuldade que a gente encontra. E os painéis do OMC dão algumas pistas. Eles falam, olha, esse baseline normativo não é um baseline abstrato, não é que você vai pensar num sistema tributário ideal, baseado... Não, você vai olhar para o baseline normativo do próprio país, o que ele faz geralmente, e aí identificar se tem uma exceção, por exemplo, para os exportadores. E é essa exceção que vai ser considerada um subsídio. Então, a gente tem que encontrar o baseline dentro do sistema tributário de cada Estado-membro, o que significa que o ponto de partida de cada um dos Estados-membros pode determinar se aquilo vai ser considerado um subsídio ou não, e é aqui que a discussão começa a ficar quente. Isso foi definido como but-for test, que vem justamente da linguagem, né? Revenue that would be collected, but for the measure in question. Então, a não ser que não tivesse um incentivo, a receita seria arrecadada, mas tem um incentivo, então ela não é. Muito bem. Um ponto importante, agora diferenciando tributos diretos e indiretos, dessa ideia do baseline normativo, é a seguinte. Para a OMC, e isso deriva tanto do artigo 3º do GATT, quanto da própria linguagem do Acordo de Subsídio e seus anexos, a aplicação de o que eles chamam de Border Tax Adjustments, que a gente chama aqui de princípio do destino, não é considerada uma barreira de importação, como o Paulo estava falando, e a isenção, imunidade, chame como quiser, mas a não tributação das exportações não é considerada um subsídio à exportação, desde que eu esteja falando de tributos indiretos, definido pelo acordo como tributos que incidam sobre produtos. Então, se eu tenho um tributo que incide sobre produtos internamente e um que vai incidir sobre produtos importados, desde que não haja discriminação, ou seja, produtos similares vão ser tributados da mesma maneira, eu ajustar na fronteira o importado para a mesma carga do nacional não é uma tarifa, não é um substituto de tarifa. Só vai ser se eu desigualar. Da mesma forma, se eu tenho um tributo que incide sobre produtos internamente, quando o produto é exportado, esse tributo não vai incidir. E ainda mais, todo o resíduo de tributo que estava na cadeia, que incidiu nas etapas anteriores, eu restituo ao exportador, isto não é um subsídio à exportação, justamente porque tributos indiretos seguem a ideia do princípio do destino. Por outro lado, quando a gente analisa tributos diretos, não existe essa regra. Para tributos diretos, o pressuposto do OMC é que eles são tributos origem, ou seja, imposto de renda, imposto sobre folha, imposto sobre propriedade. Se você devolver esse tributo para o exportador, você vai estar dando um subsídio para a exportação, inclusive na matéria de imposto de renda. Se você cobrar algum ajuste de imposto de renda sobre produto importado, seja lá de que maneira, isso vai ser uma barreira não tarifária impedida pelo artigo 3 do GATT. Então, existe essa diferenciação muito clara entre tributos diretos e indiretos. E vejam, o anexo 1 do Acordo de Subsídios, ele determina uma lista de tipos de subsídios de exportação e ele deixa claramente que você dá qualquer benefício de tributos diretos, inclusive imposto de renda para o exportador, é um subsídio à exportação.
Por que eu faço essa diferenciação? Porque isso leva a um ponto que países que têm arrecadação focada principalmente no imposto de renda, como os Estados Unidos, historicamente têm, acabam exportando tributo, porque é um tributo origem, e você não consegue compensar isso na OMC. Países que têm arrecadação muito mais voltada no IVA, eles têm um ajuste de fronteira, e isso não impacta o comércio internacional. Existe uma guerra Estados Unidos e União Europeia no sistema de comércio que justamente decorre dessas diferentes opções de mix tributário que Estados Unidos e países europeus historicamente fizeram. Tá? Com isso, a gente chega em alguns casos. Então, existe subsídio de tributo indireto? Claro que existe. Se você der algo mais do que a mera restituição para o exportador, é um subsídio. E se você der qualquer incentivo de tributo indireto internamente, que é condicionado ao uso de produtos nacionais em relação a produtos importados, isso é um subsídio. E é o que aconteceu nos dois casos do Brasil, né? O Dispute Settlement 497 e 472, Japão e União Europeia, era o mesmo caso, contra o Inovar Alto e várias outras regrinhas de PIS e COFINS, além do IPI, que condicionavam o uso do benefício fiscal a uso de produto nacional em relação ao importado. E o Brasil perdeu todos esses casos que foram considerados uma violação ao artigo 3º do GATT, porque era discriminatório, uma violação ao TRIMS e uma violação ao acordo de subsídio, porque justamente tinha o requisito de produto nacional. Por outro lado, em tributos diretos e imposto de renda, os casos mais relevantes são os casos americanos. Então, são as disputas União Europeia contra Estados Unidos, em que os Estados Unidos, lá historicamente, pré-OMC, tinha um regime, que era o regime DISC, que eram as empresas americanas voltadas exclusivamente à exportação, e basicamente os Estados Unidos falavam que não ia tributar a renda desses caras. E a União Europeia falou, desculpa, isso é um subsídio à exportação. E os Estados Unidos falou, União Europeia, você tem uma regra de fonte em que a receita do exportador não é tributada também, a receita não é incluída no imposto de renda. Veio o painel, e o painel basicamente falou que as DISC violavam e as regras de fonte limitadas na União Europeia também violavam. Só que era pré-OMC, então eu não tinha órgão de apelação e o efeito direto do resultado. Evoluiu o tempo, os Estados Unidos revogou a regra DISC, veio Foreign Sales Corporation, que era basicamente uma subsidiária no exterior de empresas americanas, e o lucro dessas subsidiárias não era tributado nos Estados Unidos, desde que essa subsidiária fosse voltada à exportação. Ela comprava produtos de empresas americanas e revendia. E o que é interessante é que outras subsidiárias que não tinham essa característica, o lucro era tributado nos Estados Unidos. E os Estados Unidos falou, mas isso não é um subsídio, eu estou simplesmente fazendo o que os europeus fazem, que é um regime territorial. Só que o regime territorial europeu não distinguia, ele não tributava lucros de controlados no exterior em nenhuma hipótese. E aí o painel falou, não. Se você escolheu tributar o lucro de controlado no exterior, você não pode deixar de tributar só as de exportação. Você tem que tributar todas. Isso foi entendido como um subsídio e deu aí uma das medidas compensatórias maiores da história na OMC. A conclusão interessante desse caso, que é um ponto pouco explorado, é que só funcionava a sistemática das Foreign Sales Corporations porque os Estados Unidos não aplicavam bem as regras de preço de transferência. Eles davam uma tranquilizada no preço de transferência quando a americana vendia para controlada no exterior. E veja que essa questão é tratada de uma forma muito acessória no acordo de subsídios, mas que fala na nota de rodapé 59 que os estados reconhecem que nas exportações tem que ter preço de transferência, porque se não tiver, você dá um subsídio à exportação. E, por fim, só para terminar, hoje, com a reforma do Trump no imposto de renda americano, parece que essa questão voltou, né? Quando a gente olha a regra da FDII, que é os Foreign Derived Intangible Income, teoricamente é dita como uma regra que é para isentar, para atrair propriedade intelectual para os Estados Unidos, mas, na verdade, é um incentivo fiscal para exportação. Porque quando você exporta, ao invés do imposto de renda te tributar 21%, ele vai te tributar 13,125%. Então, a gente volta a essa discussão, é quase que uma DISC, só que a grande questão é se alguém está interessado nisso agora,
numa era pós-Trump, em que o órgão de apelação está praticamente sem indicação de novos membros, e parece que, para fins de OMC, eles já não estão tão preocupados se isso vai ser contra ou não o sistema de comércio internacional. E depois, nos debates, a gente continua com alguns novos desenvolvimentos e como que isso pode afetar o Brasil. Muito obrigado pela atenção. Professor Gustavo, obrigada pelas palavras. Agradeço a sua brilhante exposição. Passo a palavra ao professor Pedro Chueire para que ele modere os trabalhos agora da segunda parte do nosso painel. Obrigado, professora Bettina. Obrigado a todos os painelistas pelas brilhantes exposições. Eu entendo como o tema é super apaixonante, super complexo, e como é difícil a gente fazer um overview assim, de uma maneira rápida, mas eu acho que ficou claro, e eu queria ressaltar a grande mensagem que eu queria trazer agora para os debates. A mensagem é que a gente tem um sistema que não é tributário, um sistema de comércio internacional, que procura abaixar as barreiras ao comércio e promover a liberalização do comércio, promover concorrência. E, do outro lado, a gente tem medidas tributárias que muitas vezes têm um objetivo oposto, elas têm um objetivo arrecadatório, às vezes até mesmo protecionista. E aí a gente tem um conflito muito claro. Eu preciso me ater ao tratado, até onde vão as exceções dos tratados comerciais, e é um pouco essa atenção que permeia todo esse debate, né? As cláusulas de não discriminação, as cláusulas de subsídio, e por aí vai. Então, considerando esse contexto, a gente pensou em duas grandes questões para debater agora e trazer para a discussão atual que a gente tem tido em tributação internacional. Uma delas relacionada muito às listas negras, as blacklists, até onde eu posso discriminar usando blacklist, sim ou não. Segunda delas é os Digital Service Tax. A gente sabe que essa é uma alternativa que vem sendo discutida bastante para a economia digital, e quais seriam os problemas, então, com relação ao comércio internacional e esses tratados. Isso de uma maneira bem geral. Então, só para começar, antes de passar a palavra para o debate, só situar a questão das blacklists no caso Argentina Financial Services, serviços financeiros, é o caso DS 453, com uma decisão de 2015 do painel e do órgão de solução de controvérsias de 2016. Essencialmente, sem entrar muito nos detalhes, a Argentina listou o Panamá porque o Panamá não cumpria com os requisitos de troca de informações do Fórum Global. Então, o objetivo que muitos poderiam dizer é um objetivo legítimo. Existe todo um contexto de promover a troca de informações, e como o Panamá não cumpria esse requisito, então a Argentina listou, consequência disso, algumas medidas defensivas, dentre elas uma retenção na fonte mais alta em transações com o Panamá, diferentes regras de dedução mais rígidas. Com o Panamá, todas as transações eram consideradas como sendo com partes relacionadas, então com aplicação de preço de transferência, e por aí vai. Também as medidas defensivas que não eram de natureza tributária, mas interessa aqui as de natureza tributária. E então o órgão de solução de controvérsias foi chamado a definir, bom, isso um tratamento menos favorável, ou o que está acontecendo aqui é só uma tentativa de trazer de volta as condições de igualdade para o debate, level the playing field, né, para que todos tenham igualdade de competição na Argentina. Essa é uma causa de justificação para uma discriminação no contexto do comércio internacional? Sim ou não? Essa é uma das discussões interessantes que se teve. O painel não chegou numa decisão conclusiva, justamente porque o Panamá não conseguiu provar que os serviços panamenhos eram equivalentes aos serviços argentinos. Essa é uma prova, até o professor Paulo mencionou, uma prova muito complicada de ser feita, se há equivalência, se há substituibilidade entre os serviços de uma jurisdição e de outra. Então, faltou esse elemento, mas já há uma consideração aí do trabalho do Global Forum e de como esse contexto da tributação internacional pode ser incorporado
nos tratados de comércio exterior. Enfim, só introduzindo um pouquinho o caso, a gente tem aqui mais 20 minutos, então eu pediria que os comentadores fossem relativamente breves, dentro do possível, mas eu passo a palavra para a professora Lisa Laticana para algumas considerações. Thank you, Professor Bettina, and thank you, Pedro, for the introduction. Bettina e Pedro. Eu acho que o caso é muito complexo. Eu não acho que nós temos tempo para entrar em detalhes, mas o que aconteceu foi o resultado da blacklist com relação à Argentina, foi contra as leis do GATT. Naquele senso, o que aconteceu depois? Aqui que nós entramos na controvérsia, eu acho que seria. E eu conversei com meus colegas, e eu não posso ver muito no caso aqui o que houve. O meu problema seria muito mais no sentido dessa reunião, é que como é que essas coisas vão ser implantadas? Digamos, elas seriam consideradas pela arbitragem ou ninguém vai fazer muito sobre isso? Eu gostaria de acrescentar que nós estamos agora, quanto à legislação, uma coisa que nós poderíamos observar na economia digital seria, então, a arbitragem mandatória. E, nesse caso, no pilar 1, e também o que nós podemos observar é que nós não temos muito a concordar, né, com relação à economia digital. Quando você torna para a arbitragem mandatória, que você pensa o que acontece com a OMC, digamos, mais de 100 membros da OMC, o único país que teve, até hoje, um veto quanto ao Tribunal de Arbitragem foi os Estados Unidos. Porque eu não sei como é que foram as leis internas, mas o que houve um ponto aqui de julgamento, o juiz na arbitragem, o árbitro, na verdade, o país que o árbitro disse que um país que não ia nominar nenhum juiz, que ficou geralmente dentro das regras da OMC. Então, os árbitros ficaram dentro daquela regra. Então, isso faz a coisa muito mais difícil para trabalhar na área internacional, porque essa que eu saiba é a única arbitragem que nós podemos citar. Muito obrigada, Liselott. Thank you, Liselott. Gustavo, do you have anything else to add here? Some comments. Tentar ser bem breve. O Brasil, além da Argentina, o Brasil é recheado de regras com consequências de blacklisting, que eu acho que, tal qual no caso Argentina-Panamá, poderiam ser levados, sim. Então, a gente tem limitação de dedutibilidade para paraíso fiscal, com um monte de prova para ser deduzido. A gente tem regra de preço de transferência independente de vínculo, se for paraíso fiscal. A gente tem regra de subcapitalização agravada se for transação com paraíso fiscal. E a gente ainda tem retenção na fonte majorada em remessas para paraíso fiscal. Na minha visão, diferente do que se entendeu no painel do Panamá-Argentina, eu acho que medidas de imposto de renda podem estar dentro do artigo 3º do GATT. Então, eu acho que, de novo, isso foi uma decisão do painel e não do órgão de apelação. Então, é algo que ainda daria para levar se a gente continuasse tendo um órgão de apelação, claro. Mas eu entendo que sim, para preço de transferência em produtos, a gente tem uma discriminação que seria vedada pelo artigo 3º. No resto, eu acho que dá para levar no GATS. Menos em tratamento nacional, por uma série de motivos, mas em nação mais favorecida, a gente tem uma obrigação, tratamento nacional no GATS é lista positiva. Então, o setor teria que estar lá dentro, etc. Agora, a nação mais favorecida, não. Então, dá sim para levar um argumento de nação mais favorecida de que
majoração de alíquota, por exemplo, de 15% para 25% em serviço de tecnologia, quando é para aparelho fiscal, é discriminatória. Mesmo em royalty e juros, como isso é um meio para o modo 3 de atuação, que é por investimento direto, seria um impeditivo que outros países não teriam fora da blacklist. Então, eu estou falando de Irlanda, estou falando de Malta, estou falando de Panamá. Todos esses são membros do OMC e poderiam trazer um caso desse gênero. É óbvio que a gente tem um teste de similaridade que precisaria ser enfrentado, e é interessante que, quando você olha a lista negativa, que são as exclusões pelo anexo 2 à nação mais favorecida, lá no GATS, os Estados Unidos fazem um monte de tributos diretos. Então, para eles, seria muito mais difícil. Agora, na lista negativa brasileira, não há exceção para tributos diretos. Então, o único argumento de excepcionalidade que teria seria um argumento de artigo 16 do GATS, que é para implementar minhas regras, etc., para poder fazer valer. Mas me parece que o artigo 16, principalmente no caput, ele não deixa esse tipo de discriminação arbitrária, só porque aquele país é um paraíso fiscal, eu posso fazer qualquer coisa. Não é bem assim, e não é isso que foi decidido no Panamá, Argentina. Então, eu acho que tem sim uma possibilidade. A respeito do Pillar 2, a coisa caminha no mesmo sentido, né? Eu acho que você tem duas regras ali que podem estar em conflito com as regras de comércio. Uma é a da limitação de dedutibilidade nas remessas, e a outra é a da tributação da controlada no exterior, se o país for um país de baixa tributação, ou a limitação da dedutibilidade / imposto de renda na fonte, se outro país for de baixa tributação. Eu acho que nesses dois casos, a gente tem um argumento de GATT mais fraco na limitação de dedutibilidade quanto a produtos, mas tem um argumento de GATT forte, de nação mais favorecida, para tanto a limitação de dedutibilidade ou o imposto de renda na fonte, na remessa só para alguns países, mas também na tributação de controlados. Ou seja, se o meu baseline é não tributar controlados no exterior e eu tenho uma tributação de controladas só em alguns países que estão numa lista negra de tributação de baixa, jurisdição de tributação favorecida, eu acho que daria para dizer que isso está indo contra o modo 3. Ou seja, de novo a gente estaria entrando numa discussão de artigo 16 do GATS, lembrando que para a nação mais favorecida existe um carve-out expresso do GATS para quando a gente tem medidas decorrentes de um acordo de tributação ou de outros acordos tributários. Então, aí é o ponto. Se Pillar 2 tiver uma implementação por um acordo multilateral, a gente pode ser que afaste a aplicação do GATS, justamente porque vão entender que isso é um acordo tributário e aquela linguagem dá margem para isso. E aqui eu volto ao ponto que a Liselot fez. Quem escreveu essas regras no GATS não é o pessoal de tributo. Eu, uma vez, conversei com o pessoal técnico e negociadores lá que estavam presentes quando se fez isso no GATS. Foi assim, de última hora, ninguém sabia exatamente o que fazer com tributos diretos, ligaram para quem era da área tributária e falaram, o que a gente coloca? E aí fizeram esses carve-outs. Agora, essa linguagem é a linguagem que vai dizer se isso está dentro ou não do sistema, principalmente algo como a implementação do Pillar 2. Então, veja a colisão de mundos que a gente tem aqui para enfrentar, talvez, no futuro próximo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu concordo. O problema é grande, mas você tem razão. O carve-out dos tratados tributários, enfim, se você tem um tratado, você está num carve-out do GATS e isso tiraria grande parte do escopo da discussão do Pillar 2. Mas existem outras iniciativas, a gente sabe que a União Europeia tem a sua própria lista negra, tentando harmonizar a lista negra da União Europeia, enfim. E o objetivo mencionado na estratégia deles é justamente fazer o comércio com países listados menos atrativo. Então, é sim para ser discriminatória a lista. Então, a minha sensação é de que a discussão não passa por essas implicações de comércio internacional que ficam na sombra justamente por causa desse problema de efetividade, de falta de ter um painel e do enfraquecimento das regras internacionais. Eu queria, brevemente, porque a gente o tempo está correndo, passar para uma segunda discussão bastante importante de comércio internacional que diz respeito aos Digital Services Tax, né? Então, em que medida essa solução para a economia digital
pode ter ou não um caráter discriminatório? Eu queria passar a pergunta para o professor Marcos Livre. Muito obrigado, Pedro. Dando sequência aos pontos que foram levantados para a discussão, eu gosto muito do tema do Digital Service Tax, é uma disciplina que eu tenho abordado com os alunos no mestrado e doutorado aqui da UERJ, especificamente a tributação direta, e isso traz muitas perplexidades, né? O professor Gustavo comentava sobre a questão, fazia essa distinção entre impostos diretos e impostos diretos, e quando nós tratamos do Digital Service Tax, nós estamos numa lacuna ou num abismo de dúvidas concernentes a qual a natureza jurídica, né, de bens, podemos falar de bens digitais. Eu tenho me debatido sobre essa classificação, natureza jurídica, da importação de software, do uso de licenças a partir daí, de como todas as estruturas de tributação em nuvem se relacionam com isso. E isso, com certeza, existem muito mais dúvidas do que respostas. Bem, primeiro, eu poderia pontuar qual é a natureza jurídica desses bens ou de serviços importados. Eles são bens digitais, são serviços digitais, transferência de tecnologia, envolvendo ou não transferência de software. Quando falamos em tributação em nuvem, principalmente se eu pegar um software as a service, eu vou ter uma mistura disso tudo, e de que forma o DST vai entrar no meio disso. Na verdade, o DST não é um problema só brasileiro, na verdade é um problema internacional. A ação 1 do projeto BEPS vem se debatendo sobre como concluir essa ação específica do plano de ação do projeto BEPS, e não há respostas conclusivas. A OCDE está enfrentando um grande dilema em termos de qual vai ser o escopo da redivisão da base tributária internacional. A própria União Europeia já afirmou que, se não houver uma decisão da OCDE, ela vai implantar o Digital Service Tax. Vários países europeus estão implantando o Digital Service Tax, praticamente todos já implantaram, Itália, França, Inglaterra, e países fora da União Europeia, Austrália, Israel. Isso nos leva a uma discussão do ângulo brasileiro, né? Eu consegui levantar aqui pelo menos 3 soluções legislativas que estão em tramitação, que são extremamente relevantes e vão em linha com o que está se discutindo em termos de Digital Service Tax. Então, nós temos, primeiro, o projeto de lei 131 de 2000, que está tramitando PLP 131 de 2020, tramitando no Senado Federal, que ele cria um Digital Service Tax, inclui um artigo na Lei 10.833 de 2003, com uma alíquota de 10,6%, em todas aquelas operações em que há, em tese, contato com plataformas digitais, publicidade digital, principalmente. Eu tenho a grande estrela da vez, a nossa mini-reforma tributária, iniciada pelo governo federal, através do lançamento da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, projeto de lei 3887 de 2020, e isso também, ela vai substituir o PIS e a COFINS, ela vai trazer algum impacto. O projeto de lei está na Câmara, esse 2358 de 2020, que também pretende criar um Digital Service Tax muito similar às hipóteses anteriores, chamado de CID digital. Bem, a grande pergunta isso tudo, é certo que isso tudo traz muita insegurança jurídica, é certo que isso tudo desborda o conceito dos escopos de tratados que tratam da tributação direta. É certo que a natureza jurídica do DST é incerta em termos de se ela é um tributo direto ou indireto, se ela é um imposto, o que ela é. E, por fim, o que nós poderíamos lançar em termos de dúvida, ponto de discussão, reflexão, né? Se essas iniciativas de DST que estão sendo debatidas mundo afora e se refletem internamente do Brasil, se elas violam o TRIPS, né? Então, encaminhando uma das minhas considerações finais,
me parece, né, que o princípio da não discriminação no Tratado TRIPS ele é mais abrangente do que o acordo da não discriminação previsto no artigo 24 do modelo de convênio da OCDE. Ele tem uma amplitude maior e, de certa forma, na minha percepção, ele poderia absorver, né, uma violação indireta, e isso, de certa forma, poderia violar o tratado, porque eu estaria, através do tributo, não incentivando transferência de tecnologia, né? Isso é um ponto que eu gostaria de endereçar. E o segundo é a própria questão do DST como natureza jurídica, né? De que forma o DST ele vai se relacionar com o GATS e com o próprio TRIPS, né? Qual a sua natureza jurídica, de que forma nós podemos avaliar isso como um tributo violador de tratados não tributários ou não. Eu agradeço a atenção, agradeço a intervenção permitida pelo Pedro e pela professora Bettina como presidente do painel. Muito obrigado. Obrigado, professor. A gente realmente está chegando perto do tempo final, mas eu só queria abrir para o professor Paulo, se ele quiser acrescentar, mais em 1, 2 minutinhos só. Professor Paulo. Rapidamente, só para acrescentar, obrigado, Pedro. O professor Marcos Livre mencionou tudo. Eu só queria mencionar que, realmente, esse tema ele tem um impacto muito forte, especialmente porque os Estados Unidos abriram investigações via Departamento de Estado em relação a uma série de países, inclusive em relação aos projetos de seed digital pelo Brasil. No caso da França, os Estados Unidos aplicaram medidas de retaliação e a França recuou com a suspensão da cobrança até negociações posteriores em função dos acordos internacionais, e que esse acordo realmente, essa proposta de tributo, que é a seed digital no Brasil, ela levantaria discussões tanto no plano internacional, pelos acordos triplos, de acordos bilaterais, e questões que nós já verificamos anteriormente, além de questões constitucionais, porque se forem ver o projeto de lei, o PL 2358 de 2020, ele estabelece uma tributação para empresas que são grandes empresas de tecnologia que faturam acima de 3 bilhões. Nós perguntaríamos até que ponto essa extra-fiscalidade é permitida no Brasil, com sentido qual seja redistributivo, ou de criar um tratamento desfavorecido a grandes empresas de tecnologia nacionais ou estrangeiras. Se o princípio da isonomia aqui ele é afetado também, e também a proposta é que o recurso arrecadado pela CID Digital vá para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, que é um fundo que geralmente não é observado, não é cumprido pelo Brasil. O Brasil tem estudos escritos, acaba não aplicando os recursos deste fundo, nós não temos transparência, inclusive, sobre esses valores. E, por último, para encerrar, para comentar que, portanto, essas medidas aí podem gerar uma controvérsia internacional, mas, de novo, aquela ideia de que nós não estamos discriminando produto ou serviço, mas estamos discriminando produtos e serviços que incrementam o desenvolvimento nacional, é que são admitidos como exceções pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, aquela decisão do Supremo que relatei anteriormente, ela é muito perigosa em termos de novas possibilidades de discriminação. Seria somente isso. Muito obrigado, Pedro Choeira, e parabéns, Marcos Livre. Então, obrigado, Pedro, pessoal. Eu acho que... Você encerra, eu encerro, como fazemos? Deixa eu só agradecer a discussão, porque realmente foi muito proveitosa e acho que cumpriu a função de tirar do escuro esse tema, né? Um tema que tem um impacto tão concreto, como a gente viu nas discussões em temas atuais de tributação internacional, que acaba ficando esquecido, né? Acho que as discussões cumpriram o objetivo de tirar do escuro e, enfim, colocar esse elefante na sala. Mas com isso, obrigado. Então, são umas últimas palavras. Agradeço as brilhantes exposições, foi um painel de excelência, muito enriquecedor para mim, inclusive, e agradeço a oportunidade ao professor Luiz Eduardo Choeira, que com maestria
coordenou e organizou esse evento totalmente online. Obrigada a todos e tenham todos uma ótima, excelente tarde. Obrigada.